Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar de coisa boa, a gente está aqui para falar de livro. E antes de eu começar a fazer minhas recomendações de obras de autores negros, como você já deve ter lido aqui no título desse vídeo, eu quero fazer a mesma provocação a você que me fizeram no ano passado e que me fez refletir, sobre o material que eu gostaria de consumir na literatura daquele ponto em diante. Eu gostaria que você fosse em frente aonde você guarda seus livros, seja numa estante, seja no Kindle, seja onde for. E você, passando o olho, procure quantas obras que você tem ali foram escritas por pessoas negras. Pessoal, se a sua resposta foi que nem a minha, você deve ter percebido que há muito pouco e deve ter se incomodado também de perceber, de ter sido escancarado assim na sua frente, que você consome um material que é basicamente um material branco. Tá tudo bem você não ter lido, talvez você só tenha percebido agora. A gente não fica muito procurando no meio dos autores quem não é negro e quem não é. O que é uma falha nossa. A gente deveria sim procurar e a gente deveria tentar equiparar ao máximo o tipo de conteúdo que a gente está consumindo. E para te ajudar nisso, eu trouxe aqui 5 obras que eu acredito que sejam muito divertidas, algumas, na verdade, tem muita obra aqui que é bastante pesada, que tem o intuito realmente de dar vários tapas na cara importantes para que você cresça como pessoa consciente do Brasil que a gente vive e dessas questões que matam negros todos os dias. Pois bem, a minha primeira indicação é o meu livro favorito daqui, eu já vou começar com o melhor de todos. E eu gosto muito dele porque é um livro que mostra como que esse racismo ele é estrutural e ele vai se perpetuando de geração para geração. Eu estou falando aqui de A Terceira Vida de Grant Copeland, da Alice Walker. Pessoal, esse livro ele começa falando da história do Grant, depois da história do filho dele e depois da história da filha do filho dele, da neta dele. Ficou um pouco confuso, mas acho que vocês entenderam. Eu sou muito fã desse livro, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Um livro super emocionante, super necessário, que mostra principalmente o como que o passado influencia no presente. E em como que a gente não pode ser reducionista, de ver uma situação e só pensar no porquê, como se o porquê necessariamente fosse só daquele dia, do tipo, mas ele fez isso, mas assim, olhando o hoje dele, eu não consigo ver nada. Mas não é para olhar só o hoje, você tem que olhar para a mãe, para o pai, para o passado, para os antepassados daquela pessoa, de toda aquela história. E esse livro ele me abriu muito os olhos em relação a isso. Um livro fascinante. Já tem review aqui no canal, caso você tenha ficado interessado. A minha segunda indicação é de uma brasileira negra chamada Conceição Evaristo. Ela já escreveu dúzias de livros incríveis, mas o que tem nas minhas mãos aqui é Becos da Memória, que é um livro que, minha nossa senhora, é muito pesado, cara. É muito pesado. Basicamente é um livro sobre memórias, memórias de uma pessoa que mora na favela, e lá está acontecendo um movimento que ela nomeia de desfavelamento, que nada mais é do que o governo está retirando aquelas pessoas de lá e oferecendo condições ridículas para que elas saiam. Então, basicamente, elas têm 2 opções. Ou elas pegam um dinheiro, ínfimo para sair, que vai acabar muito em breve, e elas vão virar moradoras de rua indubitavelmente, ou elas continuam lá e tentam combater esse sistema de frente que, é uma disputa completamente desigual. São pessoas que têm um poder aquisitivo baixíssimo, tem muitas poucas forças assim burocráticas para ir contra um governo. Então ela conta o dia a dia dessas pessoas que não só têm que lidar com essa situação de perder a sua própria casa, mas também do dia a dia da favela, que por si só já é extremamente complexa. Eu quero deixar um aviso desde já que esse livro ele tem uma série de potenciais gatilhos, tanto de estupro, quanto de abandono parental, quanto de assassinato, quanto de negligência. Então, e eu gostei disso porque ela não romantizou a favela, Eu já vi algumas histórias que falam sobre como se as coisas não fossem tão difíceis, E eu acredito que são, e ela ressalta esse ponto de que é muito, muito foda e que as pessoas, elas sofrem mais do que a gente imagina naquele contexto todo de opressão. Um livro necessário. Pessoal, minha terceira indicação é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que esse livro dispensa apresentações. Eu só trouxe ele mais na perspectiva de te falar que, para que você que não saiba, você que não sabe, o Machado de Assis é negro,
E eu sei que vai ter muita gente que vai achar bobo estar trazendo isso, né? Mas eu era uma dessas pessoas que não sabia. E eu acho que a culpa não era nem tão minha, porque houve uma tentativa de embranquecimento, de embranquecer o Machado de Assis ao longo dos tempos. As fotos, elas iam em preto e branco, mas elas eram embranquecidas nesse modelo preto e branco. Então eu demorei muito, até que um dia alguém me falou, fui pesquisar, e hoje em dia, antes de eu ler um livro, eu sempre pesquiso sobre o autor, eu recomendo muito que vocês façam isso, né? Saber que fonte é essa que você vai desprender tanto tempo, né? Absorvendo aquelas palavras e aquele conteúdo. E é um livro maravilhoso, eu fiz uma série de anotações, nossa, eu fiz umas 10 anotações, né? Fiz uma série de anotações. Mas é um livro muito bom, super recomendo, e para você que está fazendo o Enem esse ano, também é um livro essencial, que sempre cai uma coisinha ou outra. Minha quarta indicação chama Bom Dia, Verônica, do Rafael Montes. Pessoal, esse cara é um monstro da literatura nacional, ele tá vivíssimo, inclusive é super novo, o que é maravilhoso, porque ele tem muita trajetória ainda de escrita pela frente. E basicamente conta a história da Verônica, que é uma investigadora, que um dia uma mulher chega até aquele ambiente de trabalho e relata todo um histórico de abuso numa relação, e ela tá toda escoriada, e tem uma coisa meio purulenta no corpo dela, e sei que depois de uma conversa breve, essa mulher vai e se mata. Todos os companheiros da Verônica, né, chamaram ela de louca, de mulher alterada, de não sei o que lá, mas a Verônica, por ser mulher e por já ter todo esse conceito, né, desse machismo formado e tudo mais, ela tem a ciência de que essa mulher tinha muito a dizer antes de se matar, e aí começa uma investigação imensa, né, em busca do que aconteceu. É uma história muito boa e eu recomendo para todo mundo, né? Principalmente para alguém que quer algo que seja mais leve do que, do que minhas indicações anteriores. Pessoal, por fim, mas não menos importante, de forma alguma não menos importante, eu tô aqui com Roseira Medalha em Gênero, do Jefferson Costa, e cara, nossa, eu vou contar para vocês. Quando eu comecei a ler esse livro, eu ainda não tinha visto a feição do Jefferson, eu não sabia que ele era uma pessoa negra. E durante a história, eu ficava diversas vezes repetindo pra mim que aquela história era muito original. Eu ficava, cara, de onde ele tirou isso? Isso é muito bom, caramba, nunca tinha lido algo sobre isso e tudo mais. E no final do livro, tem um relato de alguns amigos dele contando sobre a pessoa do Jefferson Costa. E quando eu descobri que ele era negro, tudo fez sentido pra mim. Porque esse livro fala sobre ancestralidade, esse livro fala sobre o passado, esse livro fala sobre família. E são coisas que eu não costumo ver muito pessoas brancas escrevendo. Porque quando a gente fala de ancestral e a gente tenta olhar para trás, é muita coisa ruim que a gente encontra, né? E aí a gente não escreve muito sobre isso. Mas o povo negro fala muito sobre, cara, e sempre de uma forma muito especial, muito carinhosa, muito amorosa, que realmente emociona muito. Esse sentimento de família, de união, de coletivo, coisas que eu não costumo ver muito em histórias, né, que não tenham esse protagonismo negro, que não tenham essa autoria negra. Pessoal, eu gostei tanto dessa história, eu gostei tanto do Jefferson, que eu procurei ele por meio de redes sociais, eu encontrei, ele foi extremamente simpático comigo, e eu fiz questão de ter uma obra de arte dele aqui no meu quarto. Então a gente negociou durante um tempo e acabou que aconteceu. Ele desenhou muito rápido pra mim e eu vou mostrar pra vocês. Então esse... Ah, tá dando super reflexo, mas esse é a obra que eu tenho dele, que é o Sméagol do Senhor dos Anéis. Eu vou tentar chegar mais perto aqui. É incrível, né? Então daí vocês tiram do quanto que eu gostei, né, do desenho dele e tudo mais. E pessoal, não se enganem, cara, quadrinho é só mais uma forma das diversas que a gente tem de transmitir uma mensagem. E nesse quadrinho ele transmite mais mensagem do que um filme de 4 horas conseguiria fazer. É um livro sensível, complexo, alguns momentos são engraçados, são pertinentes, levantam questões morais, éticas e socialmente importantes. Cara, é um livraço, eu recomendo pra todo mundo mesmo. E o Jefferson é uma pessoa incrível. Eu vou deixar aqui também o Instagram dele pra você seguir ele lá. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, cara. Eu sempre tento fazer menos que 10 minutos, eu nunca consigo. O número de inscritos tem aumentado de um tempo pra cá. Na verdade, toda semana que eu coloco um vídeo, eu costumo ganhar uns 3 seguidores, assim. E eu acho sempre muito legal, principalmente quando vocês comentam. Então, muito obrigado. Espero vê-los semana que vem novamente, tá certo? Um grande beijo e a gente se esbarra.